Eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o teórico Florestan Fernandes. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo um pouco relacionado então ao teórico Florestan Fernandes. O nosso texto de hoje é uma contribuição do professor Ottaviani e de Francisco Portifírio, que vão trazer algumas informações importantes relacionadas ao processo metodológico, às questões teóricas que foram construídas pelo professor Florestan Fernandes, entendendo também que são grandes contribuições para o universo intelectual da sociologia brasileira. Vamos então ao nosso primeiro slide. Florestan Fernandes foi um sociólogo, antropólogo, escritor, político e professor. O intelectual brasileiro trilhou os primeiros 20 anos da sua carreira na Universidade de São Paulo, até o ano em que foi exilado através do AI-5. Em 1941 iniciou seus estudos na Universidade de São Paulo e em 1943 obteve a graduação e em 1944 obteve a licenciatura em Ciências Sociais. Entre 1944 e 1946 cursou o mestrado em Antropologia pela USP, pesquisando a etnográfica dos índios Tupinambá. Em 1945, se tornou assistente do professor Fernando Azevedo, seu orientador de mestrado e doutorado na USP. Filiou-se ao extinto Partido Socialista Revolucionário. Entre 1987 e 1994, Florestan Fernandes exerceu 2 mandatos como deputado federal e eleito pelo Partido dos Trabalhadores. E em 1994, Florestan Fernandes precisou ser submetido a um transplante de fígado e não obteve sucesso, falecendo em 10 de agosto de 1995 aos 75 anos de idade. O professor Florestan Fernandes foi um grande intelectual brasileiro, trouxe diversas revoluções através das leituras que fez sobre diversos teóricos, com uma tendência mais forte dentro da linha marxista, embora dialogou muito bem diante da relação das produções de Max Weber e Emile Durkheim. Assim a gente pode perceber que essa relação que ele traz para nós de uma relação entre esses autores, de uma forma de interpretação, isso efetivamente é um processo muito importante que nós encontramos dentro desse universo intelectual. Embora a gente pode perceber, efetivamente, através dos seus textos, que a sua relação com o marxismo é muito mais forte, embora você vê traços através da sua escrita, que vai, em outras palavras, dialogar também com esses outros teóricos. Vamos então ao nosso próximo slide. Fernandes dedicou-se ao início da sua carreira aos estudos etnológicos dos índios Tupinambá. Após a década de 1950, o sociólogo passou a estudar os resquícios da escravidão, o racismo e a difícil inserção da população negra na sociedade altamente dominada por pessoas brancas. Sua atuação política deu-se a favor da redução da desigualdade social no Brasil e da melhoria da educação pública. Florestan Fernandes participou das primeiras discussões e da formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, que foi promulgada em 1996 e registrada como Lei 9.394 de 96. Florestan Fernandes traz um traço muito importante. Além de trazer todo o processo da sua intelectualidade, Florestan Fernandes também era um ativo participante das manifestações que efetivamente buscavam melhorias sociais. Assim, dessa forma da militância, ele vai, em outras palavras, agregar 2 processos importantes. A relação de uma formação intelectual que vai dar essa base das suas condições, enquanto aquele que vai efetivamente militar diante de um partido, buscando efetivamente melhorias através dessas reivindicações, dessas manifestações que ocorrem dentro desse cenário.
Assim a gente tem efetivamente o intelectual que partiu por esses dois lados, trazendo efetivamente um diálogo de uma maestria muito grande. Vamos então ao nosso próximo slide. No âmbito da teoria sociológica, Florestan Fernandes realizou uma obra fundamental. Dialogou com as principais correntes de pensamento do passado e presente, desde Spencer, Comte, Marx, Durkheim, Weber, até Mannheim, Parson, Merton, Marcuse, entre outros. Além de realizar um balanço crítico de diferentes contribuições teóricas de uns e outros. Formulou contribuições originais, abrindo novas possibilidades de reflexão. Há uma sociologia crítica muito desenvolvida nos escritos de Florestan Fernandes, dentre as quais sobressaem Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada e a Natureza Sociológica. Esse foi um dos pontos marcantes quando nós vamos observar grande parte dos textos produzidos pelo professor Florestan Fernandes, que é essa relação de você conseguir efetivamente absorver grande parte daquilo que é produzido pelos teóricos, fazendo efetivamente uma interpretação e utilizando aquilo que cabe efetivamente das discussões que foram apresentadas pelo professor Florestan Fernandes. Aí a gente vê efetivamente essa maestria que o professor Fernandes trazia efetivamente através dos seus textos e utilizando grande parte desses teóricos clássicos aí dentro do universo da sociologia e também do universo da filosofia. Vamos então ao nosso próximo slide. Florestan Fernandes é o fundador da sociologia crítica no Brasil. Toda a sua produção intelectual está impregnada de um estilo de reflexão que questiona a realidade social e o pensamento. As suas contribuições sobre as relações raciais entre negros e brancos, por exemplo, estão atravessadas pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social, desvendar as tendências desta e, ao mesmo tempo, discutir as interpretações prevalecentes. No mesmo sentido, as suas reflexões sobre os problemas da indução da sociologia avaliam cada uma e todas as teorias, os métodos, as técnicas de pesquisa e explicação. Dessa maneira, que oferecem novas contribuições para o conhecimento das condições lógicas e históricas de reconstrução da realidade. Essa perspectiva está presente nas monografias e ensaios sobre problemas indígenas, escravatura e abolição, educação e sociedade, folclore e cultura, revolução burguesa, revolução socialista e outros temas da história brasileira e latino-americana. Florestan Fernandes ele traz efetivamente duas teses importantes dentro do seu trabalho. A primeira tese ela está referente ao capitalismo dependente, que é um dos processos que ele constrói em meados de 1960 através das suas obras. Outro aspecto importante que nós temos também nos escritos de Florestan Fernandes são relacionados à questão racial no Brasil, que vai, em outras palavras, trazer diversas discussões mediante ao processo do negro no Brasil. Aí abre-se também algumas discussões relacionadas ao processo da democracia. Como efetivamente ocorre uma democracia no Brasil, sendo que nós temos um processo de um monopólio referente ao poder que é efetivamente construído por um universo de pessoas brancas. Isso é um dos aspectos aqui que são efetivamente discutidos, né, diante da relação e todos os questionamentos apresentados por Florestan Fernandes. Um dos aspectos que vai efetivamente trazer grande parte das suas obras e direcionar a sua metodologia a essa discussão crítica relacionada à perspectiva da sociedade, o processo monopolizador do poder, o monopólio do poder, que está impregnado na nossa sociedade e efetivamente conduz a um controle social. Vamos então ao nosso próximo slide. Na obra de Florestan Fernandes encontra-se uma contribuição básica para a teoria sociológica. Retira e desenvolve o conteúdo crítico da sociologia clássica e moderna. Foram as próprias condições sociais nas quais emergiram as ciências sociais, que as levaram a defrontar as diversidades, desigualdades e antagonismos. A sociologia, abre aspas,
se viu confrontada com as contradições da sociedade de classes em expansão. Fecha aspas. Para estar em condições de, abre aspas, apanhar tais contradições, suas condições, causas e efeitos, precisou adaptar suas técnicas de observação, de análise e de explicação a um padrão de objetividade que incorporasse a negação, fecha aspas, da ordem social. As possibilidades de reflexão crítica abertas por Comte, Spencer, Durkheim, Weber, Mannheim, Merton e outras possibilidades, às vezes moderadas, são levadas adiante nos escritos teóricos e históricos de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes nos traz efetivamente essas contribuições. Para que você tenha uma maior precisão nos estudos relacionados à sociedade, efetivamente o processo crítico ele precisa ser construído de uma forma minuciosa e cuidadosa, o que seria efetivamente a credibilidade através dessa metodologia, você construir um conhecimento que efetivamente traga contribuições relacionadas às discussões apresentadas sobre problemas sociais. As contradições, grande parte que elas vão fazer parte dessas discussões apresentadas dentro desse mecanismo. Assim, a gente vai ver que essas obras elas têm um aprofundamento muito grande, porque ela vai trazer discussões relacionadas a problemas importantíssimos dentro da nossa sociedade. A questão do racismo é um deles que efetivamente propiciou Florestan Fernandes a discutir efetivamente esse processo de um racismo que ocorre, entre aspas, em uma sociedade democrática. Vamos ao próximo slide. As reflexões de Florestan Fernandes sobre os fundamentos lógicos e históricos da explicação sociológica inspira-se nessa perspectiva crítica, constrói-se com ela. Aí se localiza a cuidadosa análise de três matrizes clássicas do pensamento sociológico: o método funcionalista ou objetivo sistematizado por Durkheim, o compreensivo formulado por Weber e a dialética criada por Marx. Elas sintetizam muito do que se havia pesquisado e pensado até então, e estabelecem os paradigmas ou os estilos de pensar da realidade social que exercem influência marcante em todo o pensamento sociológico no século XX. O método de compreensão, cuidando dos problemas pertinentes à socialização e às bases sociogenéticas da interação social. O método objetivo ou genético comparativo, focalizando os problemas ontogenéticos e filogenéticos colocados pela classificação das estruturas sociais. E o método dialético, tratando das relações existentes entre as atividades socialmente organizadas e a alteração dos padrões de ordem social, que caem na esfera de consciência social, permite abstrair as várias operativas de um campo histórico. Grande parte das contribuições que nós temos aqui relacionadas a Florestan Fernandes vão efetivamente discutir esse processo das contradições vividas na sociedade, a partir das questões relacionadas a um monopólio que se estabelece a partir do poder, esse controle efetivamente que se faz dentro da sociedade e perpassa diante dessa relação através dessas metodologias que vão ser reavaliadas e concentradas no pensamento de Florestan Fernandes, para discutir efetivamente essas mudanças que ocorrem na sociedade, para discutir efetivamente os pontos de interrogação que se fazem entre qual é a sociedade que nós temos democrática, que democracia é essa que efetivamente aceita processos raciais. Então, aí nós temos efetivamente problemas e contradições que vão trazer um aspecto importante na visão de Florestan Fernandes. Então, quando ele vai efetivamente discutir a sociedade, ele vai trazer a partir dessas análises, que são análises empíricas, né, que vão trazer efetivamente essas condições existentes na sociedade, e isso vai, em outras palavras, contribuir também para esse arcabouço teórico, metodológico, que ele constrói através da contribuição de diversos teóricos que vão estar presentes dentro do universo da sociologia.
aí a gente tem efetivamente uma contribuição, porque são releituras que se fazem diante da perspectiva metodológica e teórica dessas contribuições desses diversos teóricos. Mas é claro que, se analisarmos aí grande parte de toda a escrita de Florestan Fernandes, nós vamos partir do princípio que existe uma influência muito maior com relação às tendências marxistas dentro do seu texto, né? De certa forma, eu espero que tenha contribuído para vocês aqui, né, falar um pouquinho sobre esse grande teórico que nós tivemos no Brasil, um grande representante do universo da sociologia, que trouxe diversas contribuições, livros e publicações, que nos ajudam efetivamente a entender um pouco mais sobre as mudanças e as características construídas na nossa sociedade. A todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.